Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico, a profecia de Noé. Considerando o texto de Gênesis, capítulo 9, versículos 24 a 27. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Gênesis, capítulo 9, versos 24 a 27. Aqui, ponto número 1. Noé volta a si. Ele despertou de seu vinho. O sono o curou, e podemos supor que o curou tanto que ele nunca reincidiu neste pecado depois disso. Aqueles que dormem como Noé dormiu devem despertar como ele despertou, e não como aquele embriagado. Provérbios 23, 35, que diz: Quando desperta, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Ponto número 2. O espírito de profecia vem sobre ele, e assim como Jacó quando estava prestes a morrer, Noé agora diz a seus filhos o que lhes acontecerá. Gênesis 49, verso 1. Primeiro, ele profere uma maldição sobre Canaã, o filho de Cã, verso 25, em que o próprio Cã é amaldiçoado. Há duas possíveis razões para esta maldição. Porque este seu filho era agora mais culpado do que os demais, ou porque a posteridade deste filho seria, mais tarde, desarraigada de sua terra para dar lugar a Israel. E Moisés aqui resiste a estas palavras para animar Israel nas guerras de Canaã. Embora os cananeus fossem um povo que deveria temer, eles procediam de um antigo povo maldito e destinado à destruição. A maldição específica é servo dos servos, isto é, o servo mais insignificante e mais desprezível será, até mesmo, de seus irmãos. Aqueles que por nascimento eram seus companheiros serão, por conquista, os seus senhores. Isto certamente aponta para as vitórias obtidas por Israel sobre os cananeus. Eles seriam colocados sob a espada ou sob a obrigação de pagar tributos. Josué 9, 23, Juízes capítulo 1, versos 28, 30, 33, 35. Algo que aconteceu aproximadamente 800 anos depois deste episódio. Observe. Deus frequentemente visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, especialmente quando os filhos herdam a má índole dos pais, imitam as práticas perversas dos pais e não fazem nada para interromper a sequência de seu comportamento maldito. A desgraça é, de forma justa, colocada sobre aqueles que colocam a desgraça sobre os outros, especialmente aquela que desonra e entristece os seus próprios pais. Um filho desobediente que zomba de seus pais não é mais digno de ser chamado de filho, mas merece ser tratado como um servo contratado,
como um servo dos servos entre os seus irmãos. Embora as maldições divinas operem lentamente, mais cedo ou mais tarde, elas terão efeito. Os cananeus estavam sob uma maldição de servidão. No entanto, por muito tempo tiveram o domínio. Porque uma família, um povo, uma pessoa, pode estar sob a maldição de Deus e, contudo, pode, por muito tempo, prosperar no mundo até que a medida de sua iniquidade esteja completa, como a dos cananeus. Muitos estão marcados para a ruína, porém ainda não estão maduros para ela. Portanto, o teu coração não inveje os pecadores. Segundo, Noé transmite uma bênção a Sem e Jafé. Ele abençoa Sem, ou, antes, bendiz a Deus por ele, a ponto disto o habilitar a maior honra e felicidade imagináveis. Verso 25. Observe. Ele chama o Senhor de o Deus de Sem, e feliz, 3 vezes feliz, é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 144, verso 15. Todas as bênçãos estão incluídas nesta. Esta foi a bênção conferida a Abraão e a sua semente. O Deus do céu não estava envergonhado de ser chamado de seu Deus. Hebreus 11, verso 16. Sem é suficientemente recompensado por seu respeito a seu pai neste episódio. O próprio Senhor coloca sua honra sobre ele para ser o seu Deus, o que é uma recompensa suficiente por todos os nossos serviços e por todos os nossos sofrimentos, pelo seu precioso nome. Noé dá a Deus a glória por esta boa obra que Sem havia feito, e em vez de abençoar e louvar aquele que foi o instrumento, ele bendiz e louva a Deus, que foi o autor. Note que a glória de tudo que em qualquer momento é bem feito por nós, mesmo ou pelos outros, deve ser transmitida a Deus com humildade e gratidão, pois é Ele que opera todas as nossas boas obras, em nós e por nós. Quando vemos as boas obras dos homens, devemos glorificar não a eles, mas ao nosso Pai. Mateus 5, verso 16. Assim Davi, na verdade, abençoou Abigail, quando bendisse a Deus por tê-la enviado. 1 Samuel 25, verso 32 e 33. Porque é uma grande honra e um grande favor ser empregado por Deus e usado por Ele para fazer o bem. Ele prevê e prediz que o tratamento misericordioso de Deus para com Sem e sua família seria tal que evidenciaria a todo mundo que ele era o Deus de Sem, pelo que muitos renderiam graças a ele. Bendito seja o Deus de Sem. É sugerido que a igreja deveria ser edificada e continuada na posteridade de Sem, porque dele vieram os judeus, que foram, por muito tempo, o único povo professo que Deus teve no mundo. Alguns pensam que a referência aqui era a Cristo, que era o Senhor Deus que, em sua natureza humana, deveria vir dos lombos de Sem, porque dele, no que diz respeito à carne, veio Cristo. Canaã é particularmente escravizado a Sem. Ele será seu servo. Note que aqueles que têm ao Senhor como seu Deus terão a honra e o poder deste mundo em uma medida que o Senhor considerar adequada. Noé abençoa Jafé e, nele, as ilhas dos gentios, que foram povoadas pela sua semente. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Verso 27. Agora, alguns entendem estas palavras como se referindo totalmente a Jafé, com a finalidade de denotar, em primeiro lugar, a sua prosperidade exterior, que a sua semente seria tão numerosa e tão vitoriosa, que eles deveriam ser senhores das tendas de Sem, o que foi cumprido quando o povo judeu, a raça mais eminente de Sem, foi tributário primeiro dos gregos e depois dos romanos, ambos da semente de Jafé. Observe que a prosperidade externa não é uma marca infalível da verdadeira igreja. As tendas de Sem nem sempre são as tendas do conquistador. Ou, em segundo lugar,
Isto denota a conversão dos gentios e a entrada deles na igreja. E então deveríamos entender que Deus persuadiria Jafé, porque este é o significado da palavra, e então, sendo assim persuadido, ele habitaria nas tendas de Sem. Isto é, judeus e gentios seriam reunidos no aprisco do Evangelho. Depois de muitos gentios se tornarem prosélitos da religião judaica, ambos serão um em Cristo. Efésios 2, versos 14 e 15. E a igreja cristã, composta em sua grande parte por gentios, sucederá aos judeus nos privilégios de serem membros da igreja. Tendo os judeus se excluído por causa de sua incredulidade, os gentios habitarão em suas tendas. Romanos 11, verso 11 e versos seguintes. Observe que só Deus pode reunir novamente na igreja aqueles que se separaram dela. É o poder de Deus que torna o Evangelho de Cristo eficaz para a salvação. Romanos 1, verso 16. E outra vez, as almas são trazidas para a igreja não pela força, mas pela persuasão. Salmo 110, verso 3. Eles são puxados por cordas humanas e persuadidos pelo desejo de serem religiosos. Outros entendem que essas palavras devem ser divididas entre Jafé e Sem não teria sido abençoado diretamente. Verso 26. Em primeiro lugar, Jafé tem a bênção da terra que está abaixo. Alargue Deus a Jafé, alargue a sua semente, alargue a sua fronteira. A prosperidade de Jafé povoou toda a Europa, uma grande parte da Ásia e talvez a América. Observe que Deus deve ser reconhecido em todas as suas extensões. É Ele que alarga a costa e alarga o coração. E outra vez, muitos habitam em grandes tendas, porém não habitam nas tendas de Deus, como fez Jafé. Em segundo lugar, Sem tem a bênção do céu, que está acima. Ele habitará, isto é, Deus habitará nas tendas de Sem. Isto é, de seus lombos virá o Cristo, e em sua semente a igreja será continuada. O direito de nascimento deveria agora ser dividido entre Sem e Jafé, sendo Cã totalmente descartado. No principado que eles compartilham igualmente, Canaã será servo de ambos. A porção dobrada é dada a Jafé, a quem Deus alargará. Mas o sacerdócio é dado a Sem, porque Deus habitará nas tendas de Sem. E certamente seremos mais felizes se tivermos Deus habitando em nossas tendas, do que se tivermos ali toda a prata e todo o ouro do mundo. É melhor habitarmos em tendas com Deus do que em palácios sem Ele. Em Salém, onde está o tabernáculo de Deus, há mais satisfação do que em todas as ilhas das nações. Em terceiro lugar, ambos têm domínio sobre Canaã. Canaã será servo deles. Assim alguns entendem. Quando Jafé se junta com Sem, Canaã cai diante de ambos. Quando estranhos se tornam amigos, os inimigos se tornam servos.